Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O plenário do Senado aprovou a medida provisória 657. A matéria que trata da Polícia Federal agora tem que ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A votação foi agitada. Os delegados federais comemoram a decisão do Senado, mas as outras categorias não concordam com o texto. Policiais federais lotaram o Senado para acompanhar a votação da medida provisória que reorganiza as classes da carreira. O clima entre agentes e delegados esquentou nos corredores. Ele não foi objeto de discussão interna, né? A Polícia Federal é formada por 5 cargos e essa medida ela contempla apenas um cargo, que é o delegado de polícia. O espaço de cada um foi delimitado, onde a perícia continua na Polícia Federal, tem a sua autonomia técnica e científica resguardada, os agentes são de nível superior e os delegados comandam a instituição. No plenário, as duas categorias ficaram separadas, delegados na tribuna de honra e agentes nas galerias. A divisão não era só entre os policiais. Ainda não há, do ponto de vista das votações que nós vamos realizar, um acordo de mérito, vamos dizer assim. Mas nós esperamos que isso se faça ao longo das discussões. O texto determina que o cargo de diretor-geral só poderá ser ocupado por delegado federal, que será preciso 3 anos de experiência jurídica ou policial para entrar na carreira de delegado. Ainda pelo texto, cabe aos delegados a direção de funções de natureza jurídica e policial. Este último ponto é o que mais incomoda os agentes. Ele restringe aos delegados qualquer cargo de chefia dentro da Polícia Federal. Para garantir a votação, o relator Romero Jucá anunciou um acordo com o Poder Executivo. O governo federal se compromete a esse parágrafo único no futuro ajustar para não deixar nenhum tipo de dúvida futura sobre o preenchimento de cargos e funções comissionadas da Polícia Federal de nível intermediário. Alguns senadores criticaram a medida provisória. O problema é que a medida provisória, senhor presidente, de alguma forma atropelou um processo de discussão sobre vários aspectos da estruturação do Departamento da Polícia Federal, que vinha sendo objeto de grupos de trabalho. Apesar do impasse, o texto foi aprovado exatamente como veio da Câmara dos Deputados, sob vaias e aplausos. A partir de agora, o que vai acontecer é que a tensão vai diminuir, porque as relações vão ser reconstruídas e a Polícia Federal vai voltar a ter paz interna, vai voltar a poder combater o crime da forma que a sociedade brasileira necessita e merece. Amanhã nós vamos fazer a entrega oficial de todas as chefias ocupadas por agentes, escrivães e papiloscopistas, numa forma clara de demonstração de descontentamento da nossa categoria. Nós vamos buscar as vias judiciais e também junto ao governo uma forma de reformar esse texto que, na nossa visão, trouxe enorme prejuízo à carreira policial federal como um todo. Em uma reunião marcada pela ausência dos governistas e protestos da oposição, a CPI mista da Petrobras ouviu o gerente de contratos da empresa. Num plenário dominado pela oposição, o líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio, negou ter feito um acordo para livrar políticos de convocações, como disseram os governistas na semana passada. Não participo de um estelionato proposto pelo relator, que anunciou um acordo colocando na mesma vala, senhor presidente, partidos que nada têm a ver. E evitamos convocar pessoas que não tivessem indícios claros do seu envolvimento. E isso foi um entendimento entre governo e oposição. Agora, eu não tenho culpa se um parlamentar participa de um entendimento, depois ele leva uma admoestação do presidente do seu partido, que também conhecia esse entendimento, e depois vem para a mídia para dizer que houve manobra ou que não houve acordo. Os governistas não foram à reunião desta terça-feira. O relator, deputado Marco Maia, do PT, informou à comissão que sofreu um acidente de moto. O líder do PT no Senado também se justificou. Eu estava com uma série de outras atividades, entre elas uma reunião de líderes para discutir a medida provisória que foi votada hoje aqui no Senado Federal. Sem os governistas, não houve número de parlamentares suficiente para votar os pedidos de convocação do presidente licenciado da Transpetro, Sérgio Machado, e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque.
Eles teriam sido citados por Paulo Roberto Costa como partes de um esquema de corrupção na estatal. A oposição criticou a ausência da base aliada. Nós queremos ouvir, além do senhor Vacari, queremos ouvir o senhor Renato Duque, que é o dono da propina de 3% do PT. A sessão de hoje prova efetivamente quem estava e quem está querendo avançar nas investigações. O deputado Enio Batti, do PDT gaúcho, disse que sofreu pressão de 7 parlamentares governistas para não comparecer à sessão. Em 20 anos é a primeira vez que houve uma pressão tão escancarada para que eu não comparecesse na CPMI de hoje, até porque provavelmente tinha um cálculo matemático de que esse um voto poderia ser decisivo em alcançar o quórum. Eu não procurei. Esse é um procedimento que todos os partidos podem adotar em qualquer situação. Sem quórum, os parlamentares passaram ao depoimento de Edmar Diniz de Figueiredo, gerente de contratos da Petrobras. Ele foi convocado para falar sobre a suspeita de pagamento de propina a funcionários da estatal pela SBM Offshore. O gerente afirmou que não foi responsável pela contratação da empresa holandesa e que as denúncias foram apuradas por uma comissão interna da Petrobras. O relatório foi divulgado publicamente no dia 31 de março, onde a Petrobras, onde a comissão não encontrou evidências de nenhum pagamento indevidos a empregados da Petrobras. Ao fim do depoimento, o presidente da CPI mista encerrou a sessão e convocou a próxima para a semana que vem, sob protestos dos oposicionistas. Eu encerro os trabalhos. Não, presidente, isso não é válido, presidente. Isso é um desrespeito, presidente. Falei, presidente, suspende, presidente. Eles queriam votar novas convocações depois da ordem do dia do Senado e acusaram os governistas de manobra política. Simplesmente se montou uma farsa, cuja farsa o presidente assumiu, chamou a oitiva ao cancelar a primeira reunião do requerimento, quando já tinha número, não podia ter encerrado, né? Chamou a oitiva e ao chamar a oitiva, o relator indicado ad hoc do PT ficou o tempo todo embromando, enrolando até chegar a ordem do dia. A ordem do dia impede o funcionamento de quaisquer comissões, quer sejam temporárias, quer sejam mistas ou de inquérito. Eu cumpri estritamente o regimento. A oposição promete instalar nova CPI da Petrobras em fevereiro do ano que vem, mas disse que a atual ainda não terminou. A base desta CPI será de grande utilidade, o conjunto de informações e documentos para a CPMI que nós vamos abrir, se vai abrir no próximo mandato. Ou seja, essa investigação continuará. A CPI da Petrobras, formada exclusivamente por senadores, tem reunião marcada para esta quarta-feira, às 9h30 da manhã. Na pauta está a votação de pedidos de documentos ao Tribunal de Contas e à Controladoria Geral da União. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou nota em resposta ao jornal O Estado de São Paulo. Na edição de hoje, a publicação afirma que um grupo empresarial do Pará, acusado pelo Ministério Público de fraudar uma licitação da Transpetro, doou R$400 mil para o PMDB de Alagoas nas eleições de 2010. De acordo com a reportagem, 3 meses depois da doação, o grupo liderado pela SS Administração e Serviços venceu uma concorrência para construir comboios navais. Na nota, Renan afirma que a empresa venceu com o menor preço, que o Tribunal de Contas da União não identificou irregularidades no contrato e que as múltiplas doações eleitorais do grupo foram declaradas. Segundo Renan Calheiros, diante da clareza das informações veiculadas para reacender suspeição, trata-se de uma denúncia da legalidade. A Comissão de Senadores e Deputados formada para regulamentar artigos da Constituição decidiu nesta terça-feira sobre propostas que envolvem temas polêmicos: punição a quem explora o trabalho escravo, as garantias trabalhistas dos empregados domésticos e o direito de greve no serviço público. Na regulamentação do direito de greve dos servidores públicos, o relatório define categorias essenciais, estabelece percentuais mínimos em atividade no trabalho, cria mesas de negociação e proíbe paralisações 60 dias antes das eleições. Esse não é o texto final. Esse é o texto inicial de uma discussão que vai ao Senado e vai à Câmara dos Deputados. Com relação à PEC das domésticas, o senador Romero Jucá rejeitou todas as emendas da Câmara dos Deputados e preferiu manter o texto original do Senado.
Outro tema na pauta foi a regulamentação da emenda constitucional que estabelece punições para o trabalho escravo. O relatório aprovado define com maior precisão o conceito de trabalho escravo e visa a punição do responsável. Nós temos que punir como trabalho escravo o que efetivamente for trabalho escravo, porque agora o trabalho escravo é punido com a expropriação do bem. Qualquer pessoa que faça trabalho escravo, na área urbana ou na área rural, perderá o seu bem e esse bem reverterá para um fundo que vai exatamente combater e capacitar o trabalho no Brasil. No projeto que regulamenta a punição a quem explora o trabalho escravo, o relator acatou 29 emendas. O texto segue para o plenário do Senado. A regulamentação dos direitos dos empregados domésticos retorna para a Câmara dos Deputados. E o relatório sobre o direito de greve no serviço público agora vai ser transformado em projeto de lei para tramitar no Legislativo. E chegou ao Congresso o projeto do governo para alterar a meta fiscal de 2014. A mudança foi anunciada pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Ela falou aos senadores e deputados da Comissão de Orçamento. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, União, Estados e municípios deveriam economizar 167 bilhões de reais para pagar os juros da dívida pública, 1,9% do produto interno bruto. Do total, 67 bilhões poderiam ser utilizados para abater desonerações fiscais e investimentos do PAC. O projeto enviado pelo governo acaba com o limite de 67 bilhões de reais. Na prática, a proposta elimina a meta de superávit e garante ao governo flexibilidade para administrar as contas públicas. A ministra do Planejamento justificou que a redução no ritmo de crescimento da economia brasileira afetou as receitas e que o ajuste tem sido frequente no cenário internacional. Apesar da mudança de última hora, o governo afirma que o saldo do ano será positivo. Nós não temos como cravar uma meta nesse momento, porque dependemos do comportamento da receita, que está muito errática esse ano. O que nós estamos nos comprometendo quero aqui dizer, compromisso do governo, fazer superávit o maior possível e, por isso, nós vamos abater o mínimo possível do que está sendo proposto. Quem gasta mais do que arrecada não consegue nunca saber ou responder para o Brasil e para o mundo se nós vamos ter superávit fiscal primário no ano de 2014, faltando pouco mais de 30 dias para terminar o ano. A senhora não respondeu de forma objetiva. Quanto teremos de superávit primário este ano? O senador Romero Jucá foi designado para relatar a matéria e disse que deve apresentar o relatório já nesta quarta-feira. Ou a gente ajusta a LDO de 2014 ou a gente paralisa o país. Nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que uma opção de manter a atividade econômica, gerar emprego e promover o desenvolvimento. A comissão mista da medida provisória que cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional aprovou hoje o relatório do senador Flecha Ribeiro. A matéria ainda será analisada pelos plenários da Câmara e do Senado. Entre os estímulos aprovados na matéria está a subvenção às empresas aéreas visando baratear o preço das passagens com origem ou destino em aeroportos incluídos no critério fixado pela MP, especialmente na Amazônia. Hoje você paga, como exemplo, uma passagem de Belém à Redenção, no sul do Pará, o mesmo ou um valor maior do que você paga Belém a Miami. Isso não tem lógica. A decisão também permite a participação do capital estrangeiro nesta modalidade de aviação civil regional, eliminando o limite de 20% existentes na legislação, mas exige que as empresas estrangeiras tenham sede no Brasil e se submetam às regras locais. A matéria vai a plenário, onde alguns itens ainda poderão ser objeto de polêmica, entre eles os critérios para a subvenção às empresas aéreas com recursos públicos. Havia uma posição do governo de limitar o número de assentos a 50% de passageiros até 60 assentos. Nós cedemos aos 60 e excepcionalizamos para a Amazônia. A Amazônia não terá
o limite de 50% de passageiros. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle aprovou o Estatuto das Metrópoles. A proposta estabelece diretrizes para a execução de políticas públicas nas regiões metropolitanas. A criação de regiões metropolitanas torna possível a integração de políticas públicas destinadas a aglomerações urbanas que se estendem por mais de um município. A competência para criar essas regiões é dos estados, de acordo com a Constituição, mas faltam regras para casos atípicos, como de aglomerados urbanos que ultrapassam as fronteiras estaduais. O Estatuto das Metrópoles, aprovado na Comissão de Meio Ambiente, vai estabelecer conceitos e ferramentas que viabilizem a gestão de políticas públicas nessas regiões. Durante a discussão do projeto, o senador Cristóvão Buarque sugeriu a realização de audiências públicas para discutir o futuro das metrópoles brasileiras. O que fazer para que elas deixem de ser as monstrópoles que estão se transformando e sejam habitat da sociedade brasileira, onde hoje já estão 80% dela. Os senadores aprovaram também projeto que altera os limites do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Pela proposta, a área total do parque passa de 630 para 650 mil hectares. Quando o ministro deputado Sarney Filho criou, por decreto, a reserva, ele foi o relator na Câmara Federal. E a palavra dele eu vou repetir aqui. Finalmente a gente vai aprovar, corrigindo uma falha do processo, colocando todas as nascentes dentro do projeto. Isso é importante. Outro projeto aprovado disciplina a atividade de telemarketing. Entre os aspectos contemplados está a jornada especial de trabalho para o setor. O texto determina 36 horas de jornada semanal, com 10 minutos de descanso a cada 90 minutos trabalhados, sendo que o tempo de descanso não vai ser computado no total de horas trabalhadas. Não só a jornada de trabalho é modificada também os dias e horários em que essas operadoras de telemarketing devam acessar as pessoas sem que elas façam parte do cadastro, sem que elas estejam vinculadas a qualquer tipo de serviço. Ou seja, se uma operadora de telemarketing quer acessar qualquer consumidor via telefone para oferecer um programa, oferecer um produto ou pedir uma ajuda a uma entidade, esse projeto ele determina dias e horários que isso pode ser feito. A regulamentação do telemarketing e o Estatuto das Metrópoles seguem para outras comissões do Senado. A ampliação do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba vai ser analisada agora no plenário. O Senado comemorou hoje o aniversário da congregação Irmãs Maria de Banho, que atua no auxílio social a famílias carentes há 50 anos. Em sessão especial, o plenário recebeu freiras e alunas atendidas em uma das escolas da congregação. Parlamentares e prefeitos marcaram presença. Alguns senadores prestaram homenagens às Irmãs Maria de Banho. A Fundação Religiosa mantém uma rede de escolas chamadas de Vilas das Crianças, onde famílias têm aulas e recebem atendimento médico gratuito. Alunos da unidade de Santa Maria, no Distrito Federal, fizeram uma apresentação musical. As meninas recebem educação desde a creche até o ensino médio e, junto a este, uma formação profissional. A congregação Irmãs de Maria desenvolve um trabalho fabuloso de promoção da educação básica, inserção social e atendimento às pessoas carentes nos diversos países em que atua. Consideramos um milagre, pois vivemos totalmente de doações vindas de pessoas de bom coração que apreciam o nosso trabalho. Por isso, muito obrigada pelo reconhecimento de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O plenário do Senado aprovou a indicação da desembargadora gaúcha Maria Helena Mollmann para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Walter Casimiro Silveira foi autorizado a assumir o posto de diretor de infraestrutura aquaviária do DENIT. Os senadores também aprovaram mudanças em cargos de auxiliar, técnico analista e juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta quarta-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Terminamos com as imagens do Congresso Nacional iluminado de azul. É para lembrar aos brasileiros com mais de 40 anos que é necessário fazer exames preventivos do câncer de próstata. Boa noite e até amanhã.